Vamos falar, olha, nós continuamos, né, nesses últimos programas, nessas últimas semanas, nós temos ouvido e conversado com candidatos ao parlamento italiano, porque o ítalo brasileiro e que está devidamente cadastrado nos consulados tem direito a votar para o parlamento italiano. Vamos ter agora nesse ano já a eleição novamente para a Itália. Lá funciona até de uma maneira diferente, porque lá é um parlamento, é uma república parlamentarista. E hoje vamos conversar com Walter Antônio Petruzziello. Esse mesmo nome, Walter, boa tarde. Boa tarde aos meus queridos ouvintes aí da Rádio Menina. Um grande abraço ao pessoal do Estação Notícia, a você, Elias Silveira, a Morgana aí, produtor do programa. E é um prazer muito grande falar com vocês e o nome está corretíssimo. Você pronunciou dentro do maior italiano possível. Tudo é bom na gente, então. Graças a Deus. Ô, Walter, agora é o seguinte, né? Gostaria que você se apresentasse para a nossa comunidade. Quem é o Walter Antônio Petruzziello? Olha, eu nasci na Itália, vim ao Brasil muito pequeno, com os meus pais, evidentemente. Retornei à Itália já adulto para estudar, enfim. E voltei outra vez ao Brasil, e aqui no Brasil há já 30 anos eu faço parte da comunidade italiana no sentido de trabalhar com ela, né? Eu exerci vários cargos institucionais, como atualmente sou a presidente do Comitê dos Italianos no Exterior, Paraná, Santa Catarina, já fui do Conselho Geral dos Italianos no Exterior, que tem sede em Roma. O Brasil tinha 4 cadeiras, hoje só tem 3, eu fui eleito, reeleito, então sinal que o nosso trabalho repercutiu no meio da comunidade italiana. E a gente está aí, já fui candidato ao Senado da Itália por bem 3 vezes, sempre fui um dos mais votados no Brasil e atualmente também ocupo a primeira suplência do Senado, o que não quer dizer nada, porque suplente não tem o cargo, não assume, não pode exercer as suas funções em benefício da comunidade. Então estou tentando agora, esta vez, uma candidatura à Câmara dos Deputados, onde seguramente terei mais oportunidade de tentar me eleger para resolver, espero definitivamente, os grandes problemas que afligem a nossa comunidade aqui no Brasil e na América do Sul. Para o parlamento são 2 cadeiras para o Senado, reservada para a América do Sul, América Meridional, né? E 4 para a Câmara, é isso, Walter? Exatamente, nós chamamos de América Meridional, o governo italiano, a lei italiana chamou de América Meridional, mas nós podemos tratar isso como América do Sul, e são 4 cadeiras à Câmara dos Deputados e 2 cadeiras ao Senado, englobando evidentemente todos esses países aí, a Argentina, que tem o dobro de eleitores do Brasil, enfim, tem mais oportunidade sempre de eleger. Mas nós estamos aí confiantes na nossa comunidade ítalo-brasileira. Olha, você já falou, né, na sua apresentação sobre o que já fez, mesmo não estando no parlamento, mas como cidadão italiano, italiano, né, ítalo-brasileiro, perdão. Agora eu te pergunto, Walter, a gente, por exemplo, aqui em Santa Catarina tem uma demanda muito grande e uma reivindicação muito grande, que é a instalação de um consulado de carreira, né, não um consulado honorário, né? Como é que fica? Olha, é possível? Olha, Elias, é muito fácil. Você conhece muito bem na política e eu tenho certeza que você é um cara que tem grande conhecimento e experiência na política, não é? E é muito fácil um candidato vir e prometer as coisas aos eleitores. Isso acontece no Brasil, você sabe, toda época de eleição vai acabar tudo, né? A violência, vai melhorar a escola, vai ter mais saúde e tal. Então, na Itália, os nossos candidatos aqui do Brasil, da América do Sul, eles trilham quase que esse mesmo caminho. Então, todo ano, e 5 anos atrás, a gente tem isto gravado, escrito, porque se eu me eleger vai ter um consulado em Santa Catarina. Eu conheço o sistema há mais de 30 anos. Eu fiz parte do Conselho Geral dos Italianos no Exterior, onde nos reuníamos constantemente com ministros, com diretores do Ministério. O que acontece? Que a Itália, no sistema parlamentarista, nós não temos autoridades diplomáticas, consulares que são políticos. São todos de carreiras. Não existe aquele ex-deputado que vai fazer o cargo, ou que vai exercer o cargo de embaixador. Então, o que acontece? Esta é uma decisão que compete às autoridades administrativas. O parlamento não tem nenhuma força para criar consulados ou fechar consulados.
Então, por que eu não prometo este consulado em Santa Catarina? Porque não é a função do parlamentar, ele não tem força para isso. Agora, o que é que pode ser feito, e eu tenho defendido essa tese em reuniões que eu tenho feito aí, tem pessoas aí muito interessadas nesse assunto, um que não é candidato, mas tem um trabalho muito grande na comunidade aí de Santa Catarina, que é o Diego Mezzogiorno, de Florianópolis, que luta muito por esse fator. Eu tenho discutido com ele o seguinte: nós, parlamentares, podemos dialogar com as autoridades italianas, mas não autoridades parlamentares, não o deputado ou senador. Nós temos que dialogar com o diretor-geral da Farnesina, o secretário-geral da Farnesina, que seria quem comanda os consulados e as embaixadas no mundo. Não é? Nós temos departamentos específicos. Dialogar com eles. Eu já dialoguei com eles alguns anos atrás, e a resposta que eu tive, e eu vou dizer para você, Elias, com muita tranquilidade, com muita honestidade, a resposta que eu tive foi impossível. Nós estamos fechando consulados, não podemos abrir. Tanto é verdade que o consulado de Recife estava na lista de fechamento, e eu levantei a voz, liguei para o cônsul em Recife, liguei para pessoas em Recife, digo, pelo amor de Deus, me deem dados técnicos, porque politicamente não vai acontecer, vão fechar. Me deem dados técnicos que eu preciso lutar para que não feche o consulado de Recife. O que aconteceu? Me passaram dados como, por exemplo, que a Fiat estava se instalando lá em Pernambuco, né? Na região de Goiânia, né, em Pernambuco, de que teria não sei quantos mil funcionários, que Fortaleza tem o maior número de presos italianos do Brasil, que a Copa do Mundo, naquela época, a Itália faria 3 partidas naquela circunscrição. Aliás, eu fui assistir as partidas da Itália. Então, os dados técnicos. Então, politicamente, não adianta ficar prometendo. E o que é que eu tenho lutado? Para que Santa Catarina tenha um consulado, um vice-consulado, melhor dizendo, de primeira categoria. E o que significa isso? Significa não honorário, mas um departamento que se reporte, por exemplo, ao consulado de Curitiba, que não tenha cônsul, mas que tenha os funcionários que possam receber as pessoas, emitir passaportes, emitir certidões, receber a cidadania. Então, é um dado técnico. Por que isso? Porque o custo seria muito menor do que abrir um consulado. Abrir um consulado precisa ter cônsul, vice-cônsul, contábil, funcionários, e provavelmente o Ministério vai sempre usar a desculpa que não tem dinheiro. Se nós trabalharmos unidos em prol de um vice-consulado de primeira categoria em Santa Catarina, eu acho que nós vamos ter sucesso. Eu não vou aqui prometer um consulado em Santa Catarina, porque eu tenho certeza que será uma dificuldade enorme, e eu vou estar mentindo para esses queridos amigos de Santa Catarina, da minha comunidade aí. Aliás, quero te dizer que só no Balneário Camboriú como cidade, nós temos mais de 1.000 pessoas inscritas na lista eleitoral com direito a voto. Então, não vou poder iludir essas pessoas, porque não é do meu feitio. Perfeito, né? E ao mesmo tempo, trabalhar um subconsulado, como você citou, poderia atender essa demanda de forma imediata também, e claro, que demandasse mais coisas mais importantes, e ficaria ainda a critério de Curitiba, mas seria num primeiro momento algo muito bom, né? Já que teríamos funcionários de carreira aqui atendendo em nome do Consulado de Curitiba. Agora, Walter, também começa a partir do dia 15 agora, né? O consulado começa a emitir os kits eleitorais, é isso? Exatamente, eu acredito que alguma coisa até já pode ter partido aí na última sexta-feira. Logicamente que com o carnaval aí, as pessoas ainda não receberam. Mas até o dia 18, todos os kits eleitorais, o que nós chamamos de plico eletorale, deve chegar na casa das pessoas. Então, eu faço um apelo a todas essas pessoas que participem das eleições. É muito importante mostrarmos para o governo italiano a nossa participação. E isso nos dará força, inclusive, para exigir o consulado, e se não for o caso, um vice-consulado de primeira categoria em Santa Catarina. E no Espírito Santo, que também tem a mesma reivindicação. Então, que votem, que participem, não é? E que mandem para o consulado o mais rápido possível, porque, Elias, é muito importante esclarecer, não vale o carimbo do correio. Então, a última data para chegar no consulado é 1º de março, 16 horas. Se não estiver lá nesse dia,
não adianta mais colocar no correio no dia 1º, no dia 28, porque provavelmente não vai chegar no consulado. Dia 2 de março ou 3 de março, esses envelopes partem para a Itália para ser escrutinado lá. Então as pessoas às vezes querem participar, deixam para a última hora e acabam perdendo este voto, porque ele vai chegar depois da data final, que, repito, é 1º de março, às 16 horas, no consulado e não no correio. Perfeito, nós conversamos aqui no programa com Walter Antônio Petruziello, que é candidato ao Parlamento Italiano. Walter, obrigado pela cortesia da entrevista, um grande abraço. Imagina, Elias, eu que agradeço a você, a tua produção, a Rádio Menina, ao Estação Notícias, e deixo um grande abraço a todos vocês e a nossa coletividade italiana, e peço que, por favor, me ajude a ir para a Câmara para resolver nossos problemas. Petruziello para a Câmara dos Deputados.